meus queridos alunos do sexto ano, vamos dar continuidade a mais uma aula remota, né? Aula sobre números racionais. Lembrando a nossa aula anterior. Na aula anterior a gente viu dois conceitos importantíssimos, que foi as frações equivalentes, né? E as simplificações de frações. Hoje nós iremos nos deter na comparação de frações, tá? Vamos aprender a comparar duas frações, saber quem é maior ou menor. Quando eu falo em comparação de frações, eu me refiro, tá, a esse maior do que e menor do que. E aí a gente se remete à boquinha do jacaré, né? Sempre lembrando, né, aquela analogia que eu fiz, né, quando a gente estudou números naturais, né, quando a gente comparou números naturais, eu disse a vocês que a boquinha do jacaré sempre está apontado para o maior número. Esse conceito também levaríamos para as frações, para os números racionais, tá? Então hoje eu quero comparar frações. Quando eu faço uma comparação de frações, eu me remeto a esse maior do que e menor do que, ok? Vamos lá? Vamos aprender? Então vamos lá. Para a gente aprender direitinho, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos analisar primeiro as frações com denominadores iguais, tá? E aí vem a responsabilidade da gente já saber que uma fração ela é formada por um numerador e um denominador. Então eu estou dizendo aqui, eu vou comparar frações onde os denominadores são iguais. Por exemplo, 2 quintos e 3 quintos. Tá? Observem que essas duas frações, elas apresentam o mesmo denominador. Ou seja, os denominadores aqui, eles são iguais. Tá? E eu quero compará-las. Quem é maior, quem é menor, né? Então, quando os denominadores dessas frações são iguais, tá? Preste atenção. A maior fração vai ser aquela que o numerador é maior. Tá certo? Então, quem é maior? O 2 ou o 3? Claro e evidente que é o 3, né? Então, a boquinha do jacaré está apontado sempre para o maior número. Veja como é simples comparar frações com denominadores iguais. Os denominadores sendo iguais, basta apenas a gente olhar quem é o maior numerador. Se o numerador do lado direito, né, for maior, a boquinha está apontada para lá. Se for do lado esquerdo, a boquinha está apontada para lá. Aqui no meu caso foi o direito, né? Foi o direito, ok? Então, veja, a boca está apontada para lá porque 3 é maior do que 2. Vejam as amarrações e o alinhamento que a gente está fazendo no sentido de comparar frações, né? Então eu estou olhando frações com denominadores iguais. E eu acredito que aí na cabecinha de vocês já estão se perguntando, professor, e quando o denominador é diferente? Calma, a gente chega lá, né? Então aqui na página 16 do livro didático do volume 3, ele fala das frações com denominadores iguais, né? Então ele diz justamente isso, né? Quando as minhas frações apresentam denominadores iguais, ela sempre será maior quando o numerador for maior, tá? Aí ele dá uma sequência aqui, ó. 4 sobre 4 é maior do que 3 sobre 4, que é maior do que 2 sobre 4, que é maior do que 1/4, né? Vejam que as boquinhas sempre apontadas para o numerador maior. Tá? Portanto, quando os denominadores são iguais, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Tá? Então, aquela fração que você está comparando com denominadores iguais, ela será maior quando o maior for o numerador. Ok? Vamos para a segunda opção. A minha segunda opção, tá, é quando os denominadores, segunda opção, os denominadores são diferentes, quando eles são diferentes, tá certo?
Então, por exemplo, 1/6, né? E 12 terços, por exemplo. 12 terços. Ok? Então, veja, a gente vai ter aí várias estratégias, vários caminhos a serem percorridos, tá? Vamos lá. Uma estratégia é a gente ver se a gente consegue tornar as frações que estão sendo comparadas com o mesmo denominador. Como, professor? Se eles são diferentes. Vamos lá. A gente aprendeu na aula passada que eu posso encontrar, né, através da divisão de numeradores e denominadores, eu posso encontrar uma fração equivalente. Tá? Como eu também posso, em vez de dividir numerador e denominador, eu posso multiplicar também o numerador e o denominador e encontrar a fração equivalente. Vamos lá, preste atenção. Eu tenho aqui 1/6, mantenha ela aí. Será que eu posso transformar essa fração, né, encontrar uma fração que seja equivalente a ela com o meu denominador 6? Tenho. Basta eu multiplicar aqui por 2 e aqui por 2. Eu vou obter 24/6. Preste atenção. Tendo um olhar clínico, matemático, eu começo a observar que eu posso obter uma fração equivalente a essa. E o que é uma fração equivalente? É aquela que tem o mesmo resultado, né? Então, eu não estou alterando o resultado, eu estou obtendo um equivalente. Então, eu observei que se eu multiplicar o numerador por 2 e o denominador também por 2, eu vou obter uma fração equivalente a essa com o mesmo denominador da primeira. Então, preste atenção. Se eu puder fazer isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou obter 1/6 e 24/6. E aí a comparação se torna mais fácil. Por que ela se torna mais fácil? Porque ela vai ter denominadores iguais. E eu aprendi anteriormente que quem tem o maior numerador, a boquinha do jacaré está apontada para ela. Então, 24/6 ou 12 terços é maior do que 1/6. Tá certo? Então, as comparações de frações, elas se dão através da equivalência de frações e simplificações de frações. Então, lá na página 16, diz assim, ó. Quando as frações apresentam numeradores e denominadores diferentes, você pode usar de artifícios, está lá na página 16, né? Usando a simplificação de frações, tá? E obtendo frações com o mesmo denominador. Quando você não consegue isso, você pode não conseguir um número que multiplique e os denominadores se tornem iguais. Aí não tem para onde correr. Você vai dividir aqui, né? Encontrar o valor, vai dividir aqui, encontrar o valor e vai ver quem é o maior, né? Nesse caso, está na cara que 12 dividido por 3 é 4, 4 é maior do que 1 dividido por 6, que vai dar 0, alguma coisa. 4 é bem maior. Então a boquinha do jacaré vai estar apontado para 12 terços, tá? Isso quando não dá para você fazer. Mas geralmente, através das simplificações, você consegue transformar essas frações, tá, em frações com o mesmo denominador. Grande abraço aí. Próxima aula a gente segue.